Olá, eu sou Luiz Antônio Medeiros de Araújo, sou auditor fiscal do trabalho e estou aqui para conversar sobre os efeitos de alterações e de retificações de informações no ambiente do e-social. Para quem não me vê, eu tenho olhos e cabelos castanhos, estou sentado em frente a uma mesa, atrás de mim há uma parede branca e eu estou vestido com um terno cinza, camisa azul clara e gravata azul escura. Iniciando o conteúdo, vamos primeiro diferenciar o que é alteração de retificação. Alterar é eu mudar o conteúdo de alguma informação que sofreu alteração após a informação original ter sido prestada. Essas alterações, elas podem ser no campo dos dados cadastrais. O empregado era solteiro e casou, o empregado mudou de endereço, nasceu um filho dele, ele tinha um nível médio no seu grau de instrução e passou, a partir de um determinado momento, a ter um nível superior. Então, qualquer alteração, qualquer mudança que ocorreu após a prestação inicial da informação da sua contratação, essa alteração deve ser prestada por meio do envio de um evento próprio, evento alteração cadastral. Se a alteração ocorreu em algum dado contratual, o cargo, o valor do salário, o horário contratual do empregado sofreu alteração, essa alteração deve ser reportada por meio do envio de um evento próprio, chamado evento S2206, alteração contratual. Nesses eventos, o empregador diz que a partir dessa data, as informações que valem são essas. Então, os efeitos dessa alteração valem a partir da data informada em que a alteração ocorreu. Quanto às retificações, elas servem para você corrigir algo que, quando a informação original foi prestada, ela foi prestada com erro. Então, nesse caso, os efeitos de uma retificação retroagem a data do evento retificado. Como que uma retificação é feita? Mediante o envio do próprio evento a ser retificado com a indicação de retificação. Então, se o empregado ele foi admitido para ganhar um salário de R$2.000 e o empregador errou e informou o salário de R$1.800, nesse caso não é alteração, e sim uma retificação do evento de admissão. O evento de admissão tem de ser enviado novamente com a indicação de retificação e essa retificação retroage a data de admissão desse empregado. Feita esta diferenciação entre alteração e retificação, vamos agora mostrar na prática como que funciona a dinâmica dos efeitos de alteração e dos efeitos de retificação. Nesse exemplo, vamos mostrar a dinâmica de uma retificação. Em 1º de agosto de 2020, o empregador enviou o evento de admissão de um empregado informando que esse empregado possui deficiência visual e está sendo computado na cota de PCD. O campo infocota do layout do evento de admissão foi preenchido com sim, assim como o campo deficiência visual também foi preenchido com sim. Em outubro de 2020, o empregador enviou o evento de alteração cadastral relativo a esse empregado para dizer que nessa data esse empregado foi pai, ele passou a ter um filho. No evento de alteração contratual e no evento de alteração cadastral, são repetidas todas as informações e não apenas aquelas que estão sofrendo alteração naquele momento. Então, nesse evento de alteração cadastral, vai ser informado os dados do novo dependente do empregado, mas também repetidas todas as informações já anteriormente prestadas, incluindo a informação que esse empregado possui deficiência visual e que ele está sendo computado na cota do PCD. Digamos que, posteriormente, em uma fiscalização, o auditor fiscal do trabalho verificou que esse empregado que foi apontado
como possuidor de uma deficiência e que ele está sendo computado na cota, a empresa fez isso indevidamente, pois não há o laudo assinado pelo profissional habilitado para indicar que realmente esse empregado possui essa deficiência, no caso a deficiência visual, ou seja, a empresa inseriu essa informação indevidamente. E a empresa, o empregador, ele foi notificado para corrigir essa informação. Então, nesse caso, é um caso de retificação. Se o empregador retificar apenas o evento de admissão para que nos campos deficiência visual e infocota ele diga não e disser isso para o auditor, e o auditor entrar no portal web do E-Social, clicar em dados cadastrais, a visão que o auditor vai ver é que esse empregado continua com a informação de que ele possui deficiência visual e que ele está sendo computado na cota. E o empregador diz, não, mas eu retifiquei o evento de admissão. É aí que vem o detalhe. Esta retificação, os efeitos dessa retificação, eles valem apenas até a primeira alteração cadastral. Então, o que o empregador disse é que, em agosto de 2020, esse empregado não possuía deficiência visual e não era computado na cota, mas que a partir de outubro de 2020, esse empregado passou a possuir deficiência visual e passou a ser computado na cota. Então, se esse empregado nunca poderia ter sido considerado como possuidor de uma deficiência visual, o empregador deve retificar o evento de admissão e deve retificar, nesse nosso exemplo, esse evento de alteração cadastral. Se tivessem ocorrido várias alterações cadastrais, todas essas alterações cadastrais que constam a informação errada teriam de ser retificadas também. Nesse nosso exemplo, como houve apenas uma alteração cadastral, o empregador tendo retificado o evento de admissão, o evento de alteração cadastral, aí sim, ao ser consultado o item dados cadastrais desse trabalhador, vai aparecer a informação de que ele não possui deficiência visual e que ele não é computado na cota de PCD. E se você me pergunta, e se o empregador tivesse retificado apenas o evento de alteração cadastral? Isso estaria resolvido? Nesse caso, a visão final do vínculo estaria correta. Esse empregado constaria como não possuidor de deficiência visual e não integrante da cota de PCD. Só que, de 1º de agosto a 30 de setembro, esse empregado estaria com o seu registro irregular, já que ele apontava uma situação que não era efetivamente a situação que existia. Fazendo dessa forma, o empregador disse que entre 1º de agosto e 30 de setembro, esse empregado possuía deficiência visual e ele estava sendo computado na cota. Na verdade, a empresa computou esse empregado indevidamente na cota de 1º de agosto a 30 de setembro. Vamos mostrar outro exemplo. O empregador enviou um evento dizendo que no dia 1º de junho de 2021, admitiu um empregado que não possuía deficiência e não era computado na cota de PCD. Em outubro de 2021, o empregador enviou o evento de alteração cadastral, dizendo que o empregado passou a residir em outro endereço e confirmando a informação de que esse empregado não possuía deficiência e não era computado na cota. Em 1 de fevereiro de 2022, foi enviado um evento de alteração cadastral, informando o novo grau de instrução desse empregado e repetindo a informação de que ele não possuía deficiência e não era computado na cota. Qual é a visão final desse vínculo? Se nós entrarmos no portal web do E-Social, esse empregado não possui deficiência e não é computado na cota. Mas digamos que depois, em uma fiscalização, foi verificado que quando esse trabalhador foi admitido, ele já era uma pessoa reabilitada pelo INSS. Então, aquela informação prestada no evento de admissão, ela tem de ser retificada para que conste a informação correta. Então, nesse caso, o empregador deve retificar o evento de admissão, deve retificar o primeiro evento de alteração cadastral,
o segundo evento de alteração cadastral, para que aí sim, a visão final desse vínculo, ao se consultar o item dados cadastrais no portal web do E-Social, apareça a informação de que esse empregado é uma pessoa reabilitada pelo INSS e por isso deve ser computado na cota de PCD. Concluímos o vídeo onde nós apresentamos os efeitos das retificações e de alterações cadastrais no E-Social e convidamos vocês para assistirem aos outros vídeos da Enlib. Até lá!